Bora lá, pessoal, vamos dar continuidade ao curso de urinálise falando um pouquinho sobre sedimentoscopia urinária. Então, basicamente, na sedimentoscopia urinária, nós iremos verificar células, os leucócitos, que na urina são conhecidos como piócitos, as hemácias, os diversos tipos de cristais, flora bacteriana, além dos cilindros e o muco, que deve ser também colocado como item de sedimentoscopia. Então, com relação às células epiteliais, algumas células epiteliais encontradas no sedimento urinário resultam da descamação normal. Só confirmar para ver se está gravando aqui, tá? Resultam da descamação normal das células velhas, enquanto outras representam lesão epitelial por processos inflamatórios ou doenças renais. Pode ser de transição, escamosas ou tubulares. Tá? Então, as células epiteliais, geralmente, quando elas são em processo de descamação, elas são grandes, com citoplasma bem amplo, núcleo picnótico. E depois, quando existe um processo inflamatório ou existe uma transição de epitélio, a relação núcleo-citoplasma começa a ficar diferenciada e o formato também do citoplasma pode passar de oval a cilíndrico, do pavimentoso, né, para oval ou cilíndrico, que significa já um processo de transição do tipo de epitélio relacionado ao local que você possível local de descamação ou de lesão. Bom, causas de piúria, né? A piúria está relacionada geralmente a um quadro de infecção bacteriana. Por que eu falo geralmente? Porque existe piúrias assépticas, tá? Que seria não relacionada à infecção bacteriana. Piúrias de causa imunológica ou inflamatória, tá? Então, esse outro tipo de piúria é menos comum, tá? A piúria realmente está bastante relacionada em cerca mais de 90% com a presença de infecção, tá? Então, na luta contra a infecção bacteriana, os leucócitos degeneram e dão origem a elementos encontrados na urina denominados os piócitos, tá? Já os cilindros, sua presença na urina indica comprometimento dos túbulos, dos quais são representados moldes. Então, o que acontece? Cilindro, pelo nome ele já fala, é uma estrutura cilíndrica. Primeira coisa, para o cilindro se formar, ele precisa de um pH adequado. E esse pH é um pH ácido. Ele precisa também de uma matriz proteica. Então ele precisa de proteínas específicas que podem ser gelificadas mediante um pH ácido em um determinado local, que é o túbulo renal, ou seja, esses cilindros eles são literalmente formações gelatinosas dentro de um túbulo, ou seja, ele fica com aspecto cilíndrico, uma estrutura hialina formada com uma formação típica e estruturas interiores que vão classificar esse cilindro de acordo com elas, tá certo? Então aqui, ó, nós temos um grande cilindro. Esse cilindro aqui é uma matriz proteica, tá? Que foi formada em pH ácido dentro de um túbulo renal. Nós verificamos aqui diversas hemácias em volta, alguns piócitos aqui, porém a estrutura que está formando esse cilindro aqui já está bastante degenerada. Então nós não sabemos a origem desse cilindro. Então esse cilindro está classificado como que um cilindro granuloso, que ele já degenerou o elemento central dele, que poderia ser piócitos ou hemácias que estariam ali aprisionadas. Então, a classificação do cilindro é mais ou menos, vamos fazer uma relação com a culinária. Quando você vai fazer uma gelatina de frutas, você pega ali um vasilhame, coloca a gelatina, que seria a matriz proteica,
coloca ela sob os cuidados especiais, que seria ali o nosso pH ácido. E você, se quiser, pode colocar algumas coisas no interior dessa gelatina para ela ficar mais bonita e gostosa. No caso, você pode colocar frutas vermelhas. Então você tem ali uma gelatina que é uma matriz hialina dentro de uma forma com diversas frutas vermelhas que vão ficar ali aprisionadas dentro dessa matriz. O cilindro é a mesma coisa, só que ele faz isso no túbulo renal. Ele tem uma matriz proteica hialina, ele tem as condições para ele se formar, gelificar, e ele vai aprisionar o que estiver passando ali. Se tiver piócito, ele vai aprisionar os piócitos, vai ser um cilindro leucocitário. Se tiver hemácias, ele vai aprisionar as hemácias, será um cilindro hemático. Se aprisionar cristais, um cilindro cristalino. Se aprisionar bactérias, um cilindro bacteriano, e por aí vai. Só que com o tempo, essas estruturas que o cilindro aprisiona podem ir se deteriorando. Quando elas perdem a sua conformação, elas vão ser chamadas de cilindros granulosos. Tá? Em uma fase seguinte a essa deteriorização, o que acontece? A maioria dessas substâncias aprisionadas, elas contêm membrana. E essa membrana, na verdade, é lipídio em sua maioria. E o lipídio, quando ele fica muito tempo em processo de degeneração, ele se torna uma espécie de cera. Então ali se forma o cilindro séreo ou cilindro ceroso. Tá certo? Que é uma etapa bastante avançada, que significa que realmente esse rim está com um problema grave. Tá certo? Então, cilindro celular epitelial, como eu já falei, isso aí, tudo que vai passar aqui em relação aos cilindros, acho que eu já resumi para vocês aí, só vou passar a figura. Temos aí um formato cilíndrico aprisionado por diversas células epiteliais, cilindros sérios, né, que são relacionados a glomerulonefrite crônica ou nefroesclerose, que são doenças que têm uma gravidade exacerbada relacionado ao rim, é um estágio avançado, né, do cilindro hialino ou do cilindro granuloso. Então, um estágio relacionado a doenças crônicas renais. Cilindro leucocitário relacionado mais a quadros infecciosos a nível de rim, ou seja, pielonefrite, né, que seria a infecção a nível de rim. Então, você já tem ali a presença de cilindro leucocitário. Então, é bastante característico, tá? Aí, para vocês verem, um exemplo de um cilindro leucocitário, onde você tem os piócitos ali aprisionados pela matriz hialina formada ali no túbulo renal. Cilindro hemático, né, que você tem ali aderência de hemácias na superfície, que significa que você teve uma hemorragia nessa região. Então, ele é patognomônico para doenças glomerulares ou glomerulonefrite aguda, tá certo? Aí o cilindro hialino, onde fica bem característico aí até pela coloração, tá? As hemácias ali elas estão bem aglutinadas, não está dando para ver muito nitidamente, tá? Deveria fazer processo de refringência, né, com o microscópio para poder verificá-las com maior clareza, mas dá para ver ali, tá? Nós temos também as leveduras. Essas leveduras geralmente são do gênero Cândida e elas podem formar hifas e pseudo-hifas, que seriam essas estruturas de brotamento, tá certo? Que é a questão de reprodução dessas leveduras, geralmente do gênero Cândida, que pode causar uma infecção na urina e essa infecção pode se disseminar para outros órgãos. Temos também a presença de parasitas no sedimento urinário. Podemos ter aí o nosso Trichomonas vaginalis, que é um parasita bastante conhecido, né? E ele é bastante legal de ver ele numa urina, porque ele se movimenta, dá para ver certinho os seus flagelos e cílios nesse processo de movimentação aí numa urina, e só tem que tomar cuidado para não confundir ele com o piócito quando ele está morto ou imóvel. Os cristais na urina estão relacionados
bastante ao tipo de pH da urina, tá? Então os cristais só vão precipitar em determinado pH que seja correspondente ao cristal, tá? Um cristal de pH ácido nunca vai precipitar em uma urina alcalina. Então isso é utilizado até como forma de combater a formação de cristais. Se você tem a propensão em formar cristais de urina ácida, você tem que alcalinizar a sua urina para você tentar neutralizar essa formação e vice-versa. Então existem diversos tipos de cristais que eles têm uma forma definida. Então, justamente do dicionário, cristal, uma partícula com forma definida. Então, urato amorfo e fosfato amorfo, pelo nome já fala que não é cristal, porque é amorfo, sem morfologia. Ele seria aquela areinha, poderia ser ali um primórdio de um cristal, mas ele ainda não se formou, tá certo? Então por isso que é denominado amorfo. Então, na hora de liberar o laudo, nós liberamos presença de partículas de urato amorfo, no caso de pH ácido da urina, ou partículas de fosfato amorfo, no caso de pH alcalino da urina. Então, os fosfatos amorfos aí são de aspecto granuloso, amorfo, incolores, podendo ser constituição bicálcica ou tricálcica, surgindo em urinas alcalinas neutras e também fracamente ácidas. Porém, geralmente você vai ver isso com pH a partir de 6,5. Urato amorfo são pequenas granulações incolores amorfas, podendo ser amarelas ou avermelhadas, às vezes meio róseas também, tá? Isoladas ou reunidas, apresentam-se como urato de sódio, de cálcio ou de magnésio, mas, como disse para vocês, amorfos sem formato não são considerados ainda cristais. Aí são as partículas, tá? Ele fica com um fundo bem amorfo, vai formar um fundo na urina que até dificulta a visualização de outras estruturas, tá? Existem processos, técnicas que você elimina esses cristais por acidificação ou pelo aumento de temperatura, mas nós não vamos entrar em detalhes aqui agora. Aí nós temos um cristal bastante famoso, que é o fosfato triplo, também conhecido como tampa de caixão. Aparece após a fermentação amonical da ureia, são incolores em forma de prismas, mais comumente em forma de tampa de ataúde ou tampa de caixão. Aí, esse é o típico fosfato triplo, tá? Um cristal de urina alcalina. Depois nós temos aí um cristal bastante comum também, que é o cristal de oxalato de cálcio, e ele tem formato de envelope, quando ele está na sua forma monohidratada, e ele tem o formato de ampulheta quando ele está na sua forma bihidratada, tá? Que inclusive o formato de ampulheta ele tem um potencial maior para causar litíase, tá? Ou pedras de oxalato de cálcio. Aí formato de envelope monohidratado. Depois nós temos aí o nosso amiguinho cristal de ácido úrico, que ele tem uma forma lanceolada, tá certo? É também um cristal de urina ácida, bastante comum. Aí nós temos um cálculo de oxalato de cálcio, nós podemos ver que esse cálculo é uma estrutura bastante porosa e justamente esses poros aí que causam ranhuras, tá? No trato e servem para que a bactéria forme um biofilme e fixe dentro do nosso trato urinário, ficando de certa forma protegida, mesmo sob a ação de antibióticos, tá certo? Então seria esse aí o cálculo. Nós temos aí um cálculo de fosfato, né? Bem, já um pouquinho diferente, ele mais abaulado, mais arredondado, né? Polido. Cálculo de bexiga. Aí, no cálice renal, né? O rim
seccionado, né, ali mostrando a formação de cálculos ali na sua base, no cálice renal. Bom, pessoal, então essa parte de sedimentoscopia aqui é um resumo. Vocês vão encontrar uma aula de sedimentoscopia mais completa no canal, tá? Também postada lá no portal, aonde vocês terão uma base maior para a prática. Espero que tenham gostado. Então, até a próxima aula. Valeu, um abraço, tchau.